T-Voz, sua TV online. Começa na próxima segunda-feira a entrega da declaração do Imposto de Renda 2015, ano base 2014. João Donizete Gonçalves, Escritório Bandeirante Contabilidade aqui de São Joaquim, e que tem propriedade para falar desse assunto, com muitos anos de tradição e experiência no ramo, está aqui em mais um ano, João, para a gente prestar para os ouvintes da Lidersom AM, para os internautas que nos ouvem e nos veem através do T-Voz, que é um canal de áudio e vídeo do Jornal A Voz, aqui hoje representado pelo Adriano, não é? Como é que nós estamos nos preparando, ou como devemos nos preparar, João, para esse momento de entrega de declaração do imposto de renda, prestar contas para o Leão. Tudo bem, João? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marcelo Silva, bom dia, Carlão, bom dia, ouvintes da Rádio Lidersom. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite e, de antemão, me colocar à disposição, ou nos colocarmos à disposição, todos os funcionários do escritório, eu, o Fernando, para estar aqui com você, porque é sempre um prazer estar aqui e falar com seus ouvintes ou os ouvintes da Rádio Lidersom. Todo nosso sempre em recebê-lo. João, primeira pergunta sobre o imposto de renda. E aí, não é quem vai declarar, quem já declarou anos anteriores, quem está com algumas dúvidas, quais são as novidades, se é que existem novidades para 2015 na declaração do imposto de renda, João? Olha, felizmente nós temos algumas novidades interessantes para a rádio, para os ouvintes da Rádio Lidersom, para falar sobre a declaração de imposto de renda. Por exemplo, nós temos uma novidade que é a declaração pré-preenchida. Essa declaração está na base de dados da Receita Federal e que você pode puxar essa declaração para você, de repente, transmitir essa declaração diretamente, inclusive através de smartphone, de tablets e coisas dessa natureza, as quais eu não domino, porque isso é coisa da juventude, né? Tablet e etc. Então é coisa da juventude. Eu prefiro o meu computador e o computador do pessoal para estar vendo, fazendo as declarações, montando, conferindo e só depois de conferido transmitir essas declarações. Olha, então são as novidades mais recentes que nós temos. Essa história que você pode trabalhar com um portal da Receita Federal chamado ECAC, e você tem acesso a esse portal através de um cartão de identificação, que é uma assinatura digital que você pode fazer, que a gente chama de certificação digital. Para quem que usa muito isso? Os advogados, pessoas que têm muitos funcionários, faz-se essa certificação digital e com isso é uma assinatura eletrônica que você pode acessar a Receita Federal, então é uma novidade boa, e puxar aquilo que a Receita Federal já tem sobre a sua declaração e você, posteriormente, só complementa e transmite a declaração. Então, eu acho que é uma grande novidade esse portal do ECAC através da certificação digital. E é tão seguro para o contribuinte, para quem vai declarar, quanto, por exemplo, declarar com alguém que é especialista da área, e o João, que está aqui, é um dos especialistas e que a gente confia, João. Não corre o risco alguém que queira, na ânsia de facilitar, se complicar com este formulário pré-pronto, uma vez que isso é novidade? Não, é bastante seguro e é de uma responsabilidade imensa, porque a Receita tende a fazer a sua declaração no futuro. A Receita tem intenção de deixar a declaração pronta. Já é uma tendência. Já é uma tendência. Então, a segurança existe em função disso, para que haja credibilidade da Receita junto aos contribuintes, que ela pode utilizar essa ferramenta no futuro com segurança. Mas, João, estou dizendo a segurança da parte do contribuinte, daquele que vai declarar. Quer dizer, na dúvida, este pré-pronto da Receita, esse formulário esclarece? Esclarece e é importante. Quem tem realmente a certificação digital
pode e deve utilizar. Você tem acesso a perguntas frequentes, dúvidas que às vezes acontecem na hora de declarar, né, João? Exatamente, é uma novidade boa. E quem está obrigado a declarar imposto de renda esse ano, João? Bom, a obrigatoriedade da entrega da declaração, basicamente, está em cima daquelas pessoas que têm um rendimento acima de R$ 26.816,55. Ora, o que é esse rendimento? São salários, são rendas de aluguéis, rendimentos diversos, que somados ultrapassar a R$ 26.816,55, está automaticamente obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. E mais, Marcelo, quem tem rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, o que seriam esses rendimentos isentos? Primeiro, rendimentos de caderneta de poupança, doações, aquilo que não está tributado, mas que supera a R$ 40 mil, obriga os brasileiros a apresentar uma declaração de imposto de renda. Mais ainda, quem teve patrimônio, quem comprou ou manteve patrimônio acima de R$ 300 mil, também é uma das obrigatoriedades de apresentar a declaração de imposto de renda, bem como quem tem imóvel rural e que teve um faturamento acima de R$ 134.082,75, também está dentro do rol das pessoas obrigadas a apresentar a declaração de imposto de renda. E sempre mantendo aquela máxima, né, João? A Receita muitas vezes sabe muito mais de você do que você mesmo. Exatamente, é uma máxima que a gente utiliza para esclarecer aquelas pessoas que nos procuram, os amigos, e sempre dizendo que a Receita sabe mais de você do que você mesmo, com certeza. João, quais os modelos de declaração? Olha, nós temos dois modelos básicos de declaração, que uma chama-se modelo completo e outra chama-se de modelo simplificado. Qual que é a diferença uma da outra? O modelo completo, você lança as despesas dedutíveis, os dependentes e aquilo que possibilita reduzir a base de cálculo do imposto a pagar. Ora, só que tem um limite essa simplificação. Se você tem despesas dedutíveis acima de R$ 15.880,89, é interessante que você faça pelo modelo completo, porque assim você, utilizando essas despesas, você vai simplesmente ter um imposto a pagar de uma forma mais facilitada, um imposto menor. Bom, mas se você não tem nenhuma dedução a fazer, utiliza o modelo simplificado, porque aí você está utilizando 20% da sua receita como despesas dedutíveis sem a obrigatoriedade de comprovação. Então eu diria o seguinte: se você já vê os seus recibos médicos, planos de saúde, dependente, superior a R$ 15.880,89, você já opta pelo modelo completo. Sim. Se você não tem, opte pelo modelo simplificado. Mas eu faço de uma forma diferenciada. E de repente eu até recomendo, Marcelo, que se faça pelo modelo completo, senta em frente ao seu computador e lança tudo que você tem. As despesas, as receitas, as deduções. E aí o próprio computador vai te dizer, vai te mostrar o que é mais vantajoso. E você faz a opção na hora e transmite a declaração depois de conferida pelo modelo que menor apresentar como imposto a pagar ou maior a restituir. E o que deduzir, João? Bom, nós podemos deduzir tradicionalmente as despesas médicas, dentista, plano de saúde, são despesas que são inquestionáveis. Porém, é importante que você tenha documentos. Por que é importante que você tenha documentos? Porque a Receita pode pedir essa comprovação. E você, de repente, pode ser obrigado a se dirigir à agência da Receita Federal para mostrar esses documentos. Não dá só para argumentar, João. Não dá só para argumentar. De repente, o contribuinte tem o recibo dos médicos, mas a Receita ainda pode pedir a forma de pagamento, que mostre se foi pago com cheque, qual banco, e de repente até uma cópia do cheque. Portanto, quem for utilizar as despesas, é bom guardar e se munir de documentos para que ele possa, no futuro, justificar. E aí, a declaração no modelo simplificado leva vantagem porque ela não tem esse problema. Então, as deduções devem ser
seguidas, sim, se você tiver documentos hábeis que comprovam, que te dê segurança para que essa dedução seja no futuro comprovada com tranquilidade. João, existe a possibilidade de parcelar o imposto a pagar? Marcelo, o imposto a pagar, ele pode ser dividido em até 8 cotas, sendo a primeira no último dia de abril e nos meses subsequentes, no último dia útil de cada mês. Evidentemente, você pode pagar qualquer dia do mês, porém, o prazo máximo é o último dia de cada mês, em até 8 cotas, 8 parcelas. E quais os papéis devem ser separados para compor a declaração, João? Muito bem. Eu vou fazer a minha declaração de imposto de renda. Você, contribuinte, que vai fazer a sua declaração sozinho, que não vai utilizar o serviço de um contador, e, enfim, ouvintes da Rádio Lidersão. Sentar em frente ao computador para fazer a declaração de imposto de renda, já separado tudo que você tem de receitas, ou seja, o informe de rendimento que a sua empresa deve te mandar até o último dia útil de fevereiro, os informes financeiros de bancos, onde consta saldos e aplicações, bem como os rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, e os seus saldos em geral, e as escrituras de aquisições que você teve durante o ano de 2014. Por quê, Marcelo? Porque ali, ao sentar na declaração, você tem que ter em mente que serão 2 declarações que você estará apresentando para a Receita. E é um negócio importante de dizer isso, que às vezes as pessoas não se tocam nesse aspecto. Por que 2 declarações? Primeiro, a declaração de renda. E segundo, a declaração de bens. Marcelo, o que ocorre com relação à declaração de bens e que é praticamente desconhecido da população em geral, é o estouro de caixa, que é o seguinte: eu sento na frente do meu computador e declaro lá que eu ganhei para a Receita 50 mil reais. Ótimo. Porém, eu tenho um correspondente para declarar nos meus bens. E aí eu declaro que eu gastei 100 mil reais. Óbvio que eu estou mostrando para a Receita que em algum lugar está errado. Sim. Como é que eu posso gastar 100 mil reais se eu ganhei 50? Este é o famoso estouro de caixa. Então é importante que os ouvintes da Rádio Lidersão estejam atentos a isso. Ao fazer a declaração de imposto de renda, nós estamos trabalhando, na verdade, com 2 declarações. A de renda especificamente, sim, e a declaração de bens. E terão que ser compatíveis, senão eu vou direto para a malha fina. E como anda a malha fina, João? A malha fina, com o andamento da Receita, que se especializa ano a ano, Marcelo, ela está muito atuante. Qualquer dúvida, você é intimado a prestar esclarecimentos. Isso é entrar na malha fina? Isso é entrar na malha fina. Você recebe uma intimação na sua casa dizendo para apresentar os documentos X, Y, W e assim por diante. E você o faz montando um processo e entregando na Receita Federal. Olha, estou conversando com o João, do Bandeirante Contabilidade, falando sobre declaração do imposto de renda. Quando o assunto é esse, João, quais são as perguntas mais frequentes? Interessante, este ano tivemos muitas indagações e uma delas que sobressaiu, que dá para a gente lembrar assim, muitas pessoas chegando para conversar sobre imposto de renda, diz o seguinte: olha, eu fiz 65 anos. Depois dos 65 anos, eu sou obrigado a fazer imposto de renda? Bem interessante, né? Aí eu costumo brincar. Bom, o Silvio Santos tem mais de 65 anos. Será que ele está isento de imposto de renda? Obviamente que não. Mas por que as pessoas perguntam isso? Porque o aposentado com mais de 65 anos tem uma faixa de isenção dentro do rendimento dele. Por exemplo, se ele tiver rendimento abaixo de R$ 1.780, aproximadamente, ele está isento de apresentar a declaração de imposto de renda se a renda dele for só isso. Acontece o seguinte: o cara tem, o contribuinte tem acima de 65 anos, tem uma renda de aposentadoria acima desse limite. Parte é tributada, parte isenta. Porém, ele tem uma carteira de aluguel que ele ganhou, digamos, 30 mil reais de aluguel durante o ano. Ele está isento de apresentar a declaração? Não. Ele está obrigado a apresentar a declaração. Sim. E, inclusive, pagar imposto. Então, a isenção e a obrigatoriedade só existe se o
contribuinte tiver renda só de aposentadoria, abaixo de um limite mensal de R$ 1.780 mês. O que está em jogo não é a idade, e sim a renda, não é isso, João? Exatamente. O que está em jogo é a renda e não a idade. Para fechar nossa conversa, João, algumas dicas úteis para que as pessoas possam ter um pouco mais de tranquilidade na hora de declarar. É possível? Sim. Eu diria para os seus ouvintes, Marcelo, que a declaração de 2016, a do ano que vem, já começou dia 2 de janeiro de 2015. Todas as operações que você está fazendo durante o ano já está sendo computada para a declaração do ano que vem. Então que ele arrume um arquivo ou uma pasta e coloque nessa pasta tudo o que ocorre com relação a rendas, despesas, patrimônio, guarda as escrituras de 2015, guarda os rendimentos, as rendas de aluguéis, e assim ele vai ter material com tranquilidade para trabalhar o ano que vem, como foi durante o ano de 2014 para fazer a declaração que começa agora, dia 2 de março e vai até o dia 30 de abril. E aí, né, falando dia 30 de abril, é preciso lembrar de uma coisa, Marcelo. No dia 30 de abril, você pode apresentar sua declaração até a meia-noite. Porém, se ela tiver imposto a pagar, você já perdeu o prazo para ir no banco pagar a sua guia, que vence nesse mesmo dia. Portanto, quem tem declaração com imposto a pagar, é bom ver um pouco antes. Mesmo que ele entregue a declaração depois. Não dá para deixar para a última hora, né, João? Eu diria para os seus ouvintes para não deixar para a última hora de maneira nenhuma. Até porque quem entrega a declaração, em primeiro lugar, tem preferência na restituição do imposto de renda a ser devolvido. Em primeiro lugar, quem tem mais idade, e depois quem tem quem apresenta a declaração em primeiro lugar. E se terá que declarar, vamos aproveitar o tempo. Vamos apresentar o tempo, até porque você começando antes, você tem tempo de correr atrás de algum documento que você, evidentemente, não conseguiu juntar. E eu queria deixar aqui, Marcelo, uma explicação para os profissionais liberais sem vínculo empregatício. Que explicação é essa? Desde o começo de janeiro, os profissionais liberais devem emitir recibo para os seus clientes, por exemplo, o médico, o dentista, os profissionais liberais em geral, que emite recibo para os seus pacientes ou clientes que vai utilizar no imposto de renda, que o faça juntando também o CPF do seu cliente, paciente. Por que razão? Porque nós temos um programa chamado Programa Carnê-Leão, que é um cálculo mensal de imposto que nós temos que antecipar para a Receita. Então, o contribuinte, ele tem que ter em mente que ele tem que pagar imposto durante o ano todo. A exemplo do profissional que é registrado numa empresa, tem descontado do seu salário um imposto chamado antecipação de imposto de renda, ou retenção. A exemplo disso, aquele profissional que recebe de diversos clientes, ele tem que somar isso e nesse programa Carnê-Leão informar o nome, CPF e o valor. E isso é novidade, Marcelo. Isso é uma novidade, o CPF. Verdade. Tá? Então ele informa o nome, o CPF e o valor, para que ele, ao apresentar a declaração em 2016, já tenha quem gastou com médico, dentista e despesas dedutíveis de maneira geral, quem gastou de forma dedutível, para que haja um cruzamento. E aí, Marcelo, aquele negócio da malha fina, né? É mais um instrumento para cruzar declarações, para que a Receita saiba de você mais que você mesmo. Exatamente. João, obrigado pela sua presença, é bem-vindo sempre, e sempre que possível, durante principalmente esse período, ora com o João, ora com o Fernando, vamos estar dando dicas para você não deixar para a última hora e fazer com segurança a declaração do imposto de renda. O João e toda a equipe do Bandeirantes, tenho certeza absoluta, estão todos disponíveis à comunidade de uma forma geral, aqui na Avenida Oeste Suécia. Me lembra o número do prédio, João? 2015. Telefone
3810-9900. Escritório Bandeirante Contabilidade, é isso, João? Exatamente, Bandeirante Contabilidade. Estamos à disposição para aquelas pessoas que queiram abrir os seus estabelecimentos comerciais, que queiram fazer a sua contabilidade e recolher os seus impostos de forma justa e tranquila. Estamos lá à disposição, inclusive, para orientar, mesmo que o seu ouvinte faça a declaração dele, ele mesmo, particular, querendo se dirigir até o escritório, nós vamos orientá-lo de uma forma que ele possa fazer melhor. Tudo de bom, João. Bom dia, bom final de semana. Bom dia, agradeço então o seu convite, agradeço os ouvintes da Rádio Lidersão e hoje agradeço também o T-Voz que está aqui nos gravando. Muito obrigado a todos. 11h55, João Donizete Gonçalves, Bandeirante Contabilidade, na Avenida Orestes Quercia 2015, falando para todos nós sobre declaração do imposto de renda. Se porventura você não conseguiu ouvir a entrevista toda, daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, tem o reprise desta edição do Giro na íntegra aqui no AM 1550. E em breve, na página do Jornal A Voz, na internet, disponível também no Facebook, a entrevista com o João, falando tudo sobre declaração do imposto de renda. 11h56, brevíssimo intervalo.